O livro segundo escreveu 1 Samuel. Aleluia. Capítulo 16. Todos acharam? Amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Pode sentar, irmão. Uma mensagem bem pregada, né? Mas esse adorador tem muito para nos ensinar. O servo Davi. Glória a Deus. E quando eu estava buscando a palavra do Senhor, o Senhor bradava no meu coração para eu retirar desse capítulo, através do servo Davi, as qualificações de um verdadeiro adorador. E quando eu estava meditando, eu vejo como Deus é maravilhoso. Como Jesus, Ele tem gosto diferente do gosto do homem. Aleluia. Os valores de Jesus é totalmente diferente dos valores do sistema mundano. Louvado seja Deus. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Deus, Ele chama o seu profeta, juiz e sacerdote Samuel, de Israel. E Ele dá uma direção para o profeta, para ir na casa de Jessé, o belemita. Já nesse primeiro versículo nós vemos que Deus sabe o nome de todos os homens. Deus conhece todos os homens. Louvado seja Deus. Nós vemos também na palavra de Deus que Deus, Ele aqui trouxe para Samuel o nome de um homem e uma família, da onde ele tinha provido um rei. Em outras passagens nós vemos Deus chamar um homem pessoalmente em uma voz audível. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 21, quando Ele dá uma ordem a Abraão, para o Abraão lhe entregar o seu filho como sacrifício. E no versículo ele diz: Abraão, Abraão. E Abraão diz: eis-me aqui. O céu bradava o nome de Abraão, chamando pessoalmente Abraão, porque Deus sabe e conhece todos os homens da terra. Nós vemos também Deus nas Escrituras conhecer os homens antes deles nascerem, antes deles existirem. Deus já dá o nome ao homem. Nós vemos Deus conhecendo o homem, chamando pelo nome, em 175 anos antes, há 325
65 anos antes. Nós vemos isso com o profeta Isaías, quando ele profetizou que Ciro, o rei da Pérsia, ia retirar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Ali Isaías profetizou 200 anos antes de Ciro nascer. E Deus já deu o nome e já chamou o homem pelo nome. Esse é o Jesus que está aqui. Esse é o Jesus que te chamou. Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. E tem muito mais, até o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 1, Jesus nem existia ainda, nem tinha nascido. E o próprio Deus já tinha dito que o nome ia ser Jesus. Chamará o nome dele de Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que o servo Davi, que já era o rei Davi, em Salmo 139, no seu salmo, ele diz: os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. Os teus olhos viram o meu embrião. Essas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ele quis dizer que Deus viu o seu embrião e já tinha determinado os seus dias antes dele existir. Já tinha escrito a sua história. Louvado seja Deus. Por isso que Deus, ele sabe o lugar certo. Deus, ele sabe o que está acontecendo. E Deus sabe ainda o que vai acontecer. Louvado seja Deus. Enquanto Saul estava ali praticando a iniquidade, Deus já tinha provido o rei de Israel, segundo o seu coração. O que é que Jesus está dizendo nessa noite? Porque o céu, ele está em movimento. O nosso Jesus, o dono da obra, o dono da igreja, o dono da sua vida, ele não cochila. E ele trabalha o tempo todo. Ele age o tempo todo. E ele sabe de todas as coisas. Nós vimos isso pelas Escrituras. E Davi, ele tinha isso no seu coração. E nós vemos que no versículo 2, quando Deus dá uma ordem a Samuel, Samuel teme a Saul. Samuel, que foi escolhido por Deus para ir lá consagrar o rei Saul a rei, instruir o rei Saul o reinado, falar a vontade ao rei Saul de Deus, dar as estratégias de guerra ao rei Saul através da boca de Deus. E nesse momento o profeta temeu a Saul. Temeu a Saul. Então nós vemos aqui, quando Deus falou, por que ainda fica sofrendo pelo reinado de Saul, se eu rejeitei? No versículo 2 nós vemos que Deus conhecia a natureza de Saul, que era verdadeiro o que Deus estava falando. Porque Deus, ele não vê exteriormente, Deus vê o coração do homem. Nós vemos aqui que Saul tinha uma natureza obstinada, não tinha arrependimento genuíno. Nós vemos que se ele tivesse tido um arrependimento genuíno, Deus tinha perdoado, renovado as suas bênçãos sobre ele, restaurado o seu reinado, porque a misericórdia do Senhor é para todos. Mas quando você vai meditar no capítulo 15 de 1 Samuel, nós vemos Deus dar uma ordem a Saul para ele destruir os amalequitas e tudo que o amalequita existia, porque era inimigo de Israel e ia continuar sendo inimigo de Israel, para trazer tropeço, para Deus cumprir as promessas na vida dos seus.
você vai lendo o capítulo 13, o capítulo 14, Saul sempre ocupando as suas dificuldades na vida do seu exército, na vida até do próprio profeta, mas não tinha um arrependimento. E ali, quando Samuel chegou, que viu os sonhos de ovelhas, os sonhos de gados, e ele já estava no templo sacrificando, quando Samuel disse a ele que não era para ele ter feito aquilo, que Deus tinha dado uma ordem a ele, para ele destruir os amalequitas, para ele destruir tudo que os amalequitas tinham, não era para trazer nem despojos, porque era maldito, tinha sangue do justo, e ainda ele não poderia sacrificar no altar só sacerdote, porque ele era rei de guerra, ele tinha sangue nas mãos. E quando Samuel cobrou esta verdade a ele, ele disse: eu estou fazendo porque você não estava aqui. E ali Samuel trouxe a palavra, que quando foi que ele viu Deus receber sacrifício e holocausto, que estivesse fora diante da sua palavra, que antes o obedecer do que o sacrificar. Aleluia. E nós vemos que no último versículo, Deus dá uma ordem de novo a Samuel, porque nós que temos o coração quebrantado, irmão, a gente ora misericórdia, a gente ora compaixão, mas Deus toma a boca de profeta. Profeta não se manda, porque Deus que sabe de todas as coisas. E Deus, Ele quer quebrantamento, arrependimento, porque Ele quer restaurar. Deus, Ele não se alegra com a morte do ímpio. Louvado seja Deus. E nós vamos ver a diferença do rei Davi, um verdadeiro adorador, e de um crente também, escolhido por Deus, israelita, mas era desobediente. Ele não ouvia a voz de Deus, que era Saul. Mas os dois eram rei. Os dois foram ungidos por Deus. Ou você acha que Deus não queria que Saul fosse igual a Davi? Deus, Ele investe para a gente ser vencedor. Deus não investe para a gente ser derrotado. E nós vemos no último versículo, foi a última vez que Samuel viu o rei Saul, só depois da sua morte, porque ele não se arrependia. E aí Deus deu ordenância: agora você tem outra missão. Você agora vai em Belém, na casa de Jessé, porque eu já provi um rei que é segundo o meu coração. Como é o coração de Deus? O que foi que Jesus disse para a gente ser como Ele? Sejais humildes, como eu sou humilde. Deus estava dizendo que o coração de Davi era humilde, como o dele. Louvado seja Deus. E quando eu medito nessa palavra, irmão, a gente tem que se humilhar na presença de Deus, para a gente ter temor a Deus. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui que Deus deu a estratégia ao profeta Samuel e o sacerdote para ungir o rei Davi, para entrar em Belém. Você vai fazer o que é costume fazer antes de ungir um rei. Você vai pegar um dos seus bezerros, das suas vacas, e você vai lá e vai fazer sacrifício ao meu nome. Você vai santificar primeiro. É um procedimento. E aí ele fez. Ele foi a Belém.
pastor ministerialmente. E profeta lá, irmão, não tem negócio de cargo eclesiástico, não. É os pequenininhos, separados. E só come gafanhoto, ramacho. E só toma mel. Separação total do mundo. Primitivos. E quando abre a boca, seu coração treme, sua carne treme, dá vontade até de cair no chão. E quando os profetas falam lá, tem gente aqui da terra de lá, é como a origem é a essência dos pernambucanos. É se ensinam ou não. Do jeito que Deus fala, eles entregam. Pá! Sabe qual é a reação do povo? Na hora que Deus fala, pega um lenço e vai pro joelho. Pega um lenço e já vai pro joelho. Já passei por isso. De estar pregando e dizer assim: um do céu vai descer. E eu senti lá que era comigo. E eu pedi a confirmação: se for comigo, o profeta vai falar comigo quando eu sair dessa igreja. No meu lanche, não é comigo não, ninguém falou comigo. Quando eu estou saindo na porta, vem um profeta que só come gafanhoto e mel. Ei, você é mesmo. Não pode sair daqui sem ter certeza não. Prepare seu lenço, porque um do céu vai descer a sepultura, porque passa lá vai ter que descer. Charabaço. Estava com minha líder, mulher de oração, disse assim: só clame misericórdia, filha. Faça como Davi, se tranque num quarto com saco. Quem sabe Jesus não te ouve e muda a sentença. Glória a Deus. Chora, mano. Meu marido está de prova. Foi 3 dias chorando no quarto. Porque eu senti que Deus falou. E Deus fez diferente. Temor. Quando Deus fala, a terra se cala. Davi era assim. Deus salvou, mas Deus fechou a sepultura. Glória a Deus. Porque ouviu que era quebrantamento sincero. E nós vemos isso no rei Davi. E ali ele sacrificou, santificou os de Jessé e começou a vir os filhos. Quando ele passou o primeiro Eliabe, ele disse: eita, estou diante do escolhido do Senhor. Aí o Senhor disse o que a ele: olha, eu vou destruir tudo que você fazer, primeiro eu vou falar com você. Aí o profeta vai instruir. O profeta que é profeta não pode fazer nada se Deus não falar. E a Bíblia diz que o Senhor disse: esse aí eu já rejeitei, Samuel, porque eu não vejo pela aparência e pela altura da sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem só vê o que está diante aos seus olhos. Eu vejo no coração. Pastor Samar, tão pouco esse. Passou os 7. O Senhor disse que nenhum desses é. Tem mais algum mancebo? Porque Samuel disse: Deus não erra. Deus disse que o provido dele está nessa casa. Porque com Deus não tem arrumadinho, não tem capa, não tem máscara, não tem escondidinha, não tem panela. Deus vai no lugar certo, na hora certa. Ele sabe o que ele está fazendo. Samuel disse: tem algo errado aqui. Tem
comer carneira assada aqui ainda não. Vai ficar todo mundo no jejum e na oração. Vai ficar ainda santificado ainda de pé esperando o menor chegar. A balança de Jesus é diferente. Os valores de Jesus é diferente. E aí, o menino chegou. E a Bíblia diz que ele chegou e Deus deu as características da sua aparência. Nas Escrituras, era ruivo, formoso e de boa presença. E aí, quando ele chegou, o profeta ouviu Deus falar. Disse o Senhor: levanta todo mundo e unge, porque este mesmo é. E o ponto de afirmação de Deus é prego batido e ponta virada. É esse aí que é o meu provido. Oh, aleluia. Quem está entendendo, está sentindo o menor aí? Para Jesus, você é um provido de Deus. Aleluia. E Deus escolheu Davi, ungiu. E o que foi que Deus viu em Davi para fazer o profeta ir lá em Belém? Esperar ele chegar para ungir, porque Samuel era muito ocupado. Samuel não era só profeta, era sacerdote e juiz de Israel. Mas Deus fala assim quando tem alguém com cheiro de ovelha. Deus levanta os grandes para ir servir, para ir honrar, para ir prover. Oh, aleluia. Primeira coisa que Jesus viu em Davi: um homem segundo o meu coração. Segunda coisa que Jesus viu em Davi: ele se tornou valente e vigoroso. Nós vemos quando Davi é ungido, imediatamente o Espírito Santo vai para Davi, e aí o espírito do engano pega Saul. O espírito perturbador, de confusão, de contenda, de divisão, que leva à morte, tomou Saul. E Deus permitiu ainda esse espírito perturbador tomar Saul. E nós vemos aqui também outra verdade. Quem disse que quando Deus escolhe, consagra, quando Deus dá uma promessa, se a pessoa não ficar firme no Senhor, se a pessoa pecar, quem disse que Deus não tira o que Ele deu? Nós vemos pelo Saul. Deus ungiu, Deus fez rei, Deus apontou o dedo do Espírito Santo para que ele ganhava as batalhas e as guerras. Mas infelizmente ele não permaneceu obedecendo a instrução de Deus, a fazer a vontade de Deus, a cuidar com integridade, com amor, com responsabilidade o que Deus colocou nas suas mãos. E a Bíblia diz que ele pecou, ele transgrediu diante do Senhor, e a Bíblia diz que Deus retirou dele o Espírito Santo, porque ele não se arrependeu genuinamente.
Davi não pecou? Pecou! Mas Davi era quebrantado. Ele confessava e deixava. E clamava misericórdia. E se arrependia. E a misericórdia encobria as suas transgressões e restaurava Davi. Como foi pregada também aqui do rei Ezequias, que teve Davi como exemplo. Teve sentença de morte para o rei Ezequias. Mas ele fez uma oração sincera. Não deu nem tempo o profeta sair do pátio. Porque Deus sabe quando é verdadeiro. E revogou a sentença de morte. Louvado seja Deus. Aí nós vemos aqui que no versículo 18, no capítulo 17, no capítulo 16, quando Saul é atormentado pelo espírito maligno permitido por Deus, deram uma ideia a ele. Ó meu Senhor, busca alguém que sabe tocar uma harpa. Quem sabe quando tocar a harpa, o louvor a Deus, esse espírito maligno perturbador se retira de ti. E aí teve um moço que estava lá e disse, então respondeu um dos mancebos e diz, eis que eu tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso, é um homem de guerra e sucinto em palavras. Quer dizer, ele é prudente em palavras. Não que ele falava pouco, porque Davi era um líder nato, mas ele escolhia bem as palavras para se referir a Deus, para se referir à vontade de Deus, a cuidar, para fazer a obra de Deus. Ele não ficava jogando conversa fora. Ele era um homem que sabia o que ele estava falando. Ele era um homem sisudo de palavra, prudente em palavra. Olha as características do verdadeiro adorador, aonde Deus escolheu segundo o seu coração. Louvado seja Deus. E Ele está aqui nos instruindo. O que agrada ao Senhor? Como nós vamos agradar o nosso Senhor Jesus Cristo? Louvado seja Deus. E de gentil presença. E tem uma coisa muito importante: o Senhor é com ele. E ali o rei Saul pediu logo: manda buscá-lo. E a Bíblia diz que Davi, quando tocava a harpa com os seus dedos, a Bíblia ela enfatiza muito assim: quando ele tocava a harpa com os seus dedos, o mal que estava ainda ali, a autoridade, a unção das suas mãos. Não era qualquer um. Quando ele colocava os seus dedos na harpa que ele tocava, o mal que estava em Saul não suportava e se retirava. É interessante que a Bíblia ela relata e enfatiza as mãos de Davi na autoridade de Deus, unção de Deus. Quando tocava as notas, eram celestiais. Louvado seja Deus. Deus, Ele sabe de todas essas coisas. E nós vemos também que Davi, ele é mencionado várias vezes como um guerreiro poderoso. E Deus via essas qualificações de Davi. Nós vemos que Davi, cuidando das ovelhas, quando ele se apresenta a Saul para guerrear contra o filisteu e circunciso que estava afrontando Deus vivo, ele disse: olha, eu posso ter
altura que o senhor acha que eu não tenho condição de ir, mas eu tenho experiência de guerra. Eu já enfrentei um leão e eu já matei um leão pela responsabilidade que me coubia. Eu já enfrentei um urso para proteger as ovelhas do meu pai. Na barra da Súria. E nós vemos também os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Eles reconheciam Davi como um guerreiro poderoso. Davi era o exemplo dos guerreiros de Davi, dos poderosos de Davi, dos valentes de Davi. Louvado seja Deus. Qualificação de um verdadeiro adorador. Onde Cristo, Ele derrama suas virtudes. Onde Cristo capacita. Onde Cristo guerreia suas guerras. Onde Cristo justifica os seus verdadeiros adoradores. Aos que estão ao seu redor. Com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua temência ao Senhor. Porque o Senhor é com ele. Louvado seja Deus. Os valentes de Davi, ele declara no 2 Samuel, versículo 18, quando ele se prepara para defender o reinado de Davi. Davi já estava coroa. Aí Davi disse assim, preparou os seus líderes, preparou os cabeças, separou as equipes para a guerra. E ele disse assim, eu também vou marchar com vocês. Eu também vou para a guerra. Eu estou na frente com vocês. E aí os valentes de Davi olhou para ele, não. Se acontecer alguma coisa com a gente, não dá em nada. Mas o Senhor, rei Davi, o Senhor vale 10.000 de nós na guerra. É sem palavras. É exemplo. Os guerreiros de Davi que venciam todas as guerras, ninguém dava nele. Preparado pelo próprio Davi na caverna de Adulão. Quando Davi estava coroa, querendo ir para a guerra, ele disse, o senhor mesmo nessa idade, o senhor vale 10.000 de nós na guerra. Porque o Senhor era com Davi. Aleluia. Esse foi o reinado de Davi. Ah, Suriabadai. E é um dos que eu me apego. É um dos personagens da Bíblia que eu fico aqui, ó, como exemplo para mim. O rei Davi. Quando eu olho para o meu marido, eu vejo o rei Davi. Eu não consigo pegar o pique dele. Ele deve estar cansado, viu? Ele está cansado. Só que eu vejo algo dele que é de Davi. Deus cobra dele as coisas. Na mesma hora ele se prostra. E se quebranta diante do Senhor. E diz aqui, eis-me aqui, Senhor. É do seu jeito. Que seja feita a tua vontade. Quando tocou ele no quarto, eu estou ouvindo. É esses corações que Deus procura, esses tais que Deus procura. Ele quer prover você para coisas grandes, porque Ele procura sinceridade diante da sua presença. Ele ouve nossos corações, Ele sonda, Ele conhece bem os nossos pensamentos. Oh, aleluia. Você conhece um Davi e um Saul, viu? Aí quando Deus, que a gente não quer ouvir. Quando Deus faz do jeito dele e não do nosso jeito. Mas Ele está cumprindo a palavra.
Aí ele sabe quem é Saul e quem é Davi. Louvado seja Deus. Você está consertando a vereda, ele está cumprindo a palavra? Não pede do seu jeito, mas ele está cumprindo a palavra? Você conhece a palavra? Você conhece a voz de Deus? Você conhece a vontade de Deus? Que não é a minha nem a sua, mas Ele sabe de todas as coisas. E Ele pode fazer todas as coisas. O rei Davi já era rei, já estava no trono. Pelo deslize de olhar e olhar de novo, pecou. Na fraqueza da natureza do velho homem, que é prostituta. Com concupiscência dos olhos. E se entrar no coração, só mostra a oportunidade para praticar. Olhou Betseba, desejou. Veio o fruto do pecado. E aí, para ele ficar, proteger a mulher, amava o que não era dele. Ou Deus tinha dado tudo a ele. Matou Urias. Ainda fez a covardia. Maquinou. Porque se a gente não vigiar, a gente fica maquinando. A malícia. Você sabia que sua natureza é pretensiosa? E a minha? Se você não vigiar para lavar na água pura da palavra e olhar o comportamento, a prática de Jesus, os ensinamentos, o poder de Deus para tirar as mazelas dos nossos pensamentos, se entrar no coração, irmão, inimigo, ele domina e cega. Cegou Davi. Quando não vigia, entrou no coração, cegou Davi. Davi praticou a iniquidade. Escondeu. Olha, um homem segundo o coração de Deus. Deu nele, ele em Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus enviou o profeta Natan na casa do rei. Se fosse outro seu profeta, nem entra. Bota aí um exército aí. Porque ele pode até voar, os outros podem até jogar ele aqui. Bota o exército aí. Não, atendeu o profeta. Davi tinha poder para proibir o profeta entrar, sim ou não? Entrou na cama e começou a contar uma parábola em uma história. E aí Davi se irou. Esse miserável merece a morte. Como é que pode, dona única ovelhinha miserrinha? Só tinha ele lá na família. O fazendeiro com tantas. Esse homem merece a morte. Aí disse o profeta: esse homem é você, Davi. Eita, Davi, que poder que tinha, hein? Arranca a cabeça desse profeta para não falar a ninguém. Saul era assim. Louvado seja Deus. E aí ele começou a delatar e interpretar. Você fez isso e isso com Urias, tal. Deus trouxe tudo. Deus não estava ali te olhando até onde você ia. Mas você fazia, mas ouvia seu coração, Deus. E aí a resposta de Davi: pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. E a Bíblia diz que naquele quebrantamento Deus disse: eu te perdoo, Davi, mas a espada vai comer no centro. Eu vou matar o seu filho do pecado. E aí foi o que Davi fez: não vou ser mais rei. Toneladas de ouro.
coração de Deus, coração quebrantado e arrependido, esse o Senhor não rejeitará, ó Deus. A Bíblia diz que Davi se vestiu de saco de pano e foi jejuar no quarto trancado até o menino nascer pedindo misericórdia. O coração do verdadeiro adorador, e desses tais o Senhor procura para ser provido para Deus, para coisas grandes que Ele pode confiar, porque Ele escolhe pelo coração. Ele conhece a intenção do seu coração. Santificai-vos, santificai-vos. A verdade, a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Bateram na porta do rei. Pode sair daí, filho. O menino foi a óbito. A Bíblia diz que Davi ouviu, se vestiu, tirou a roupa do saco e foi pro templo adorar. Característica de um cristão que teme a Deus. Independente do que Deus fala, Deus é Deus. Se for de pé, vamos orar nessa palavra.